Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu vou gravar esse vídeo aqui, mas eu vou colocar o celular aqui em cima do banco, porque eu fiz uma promessa para Santa Terezinha do Menino Jesus que eu não ia mais segurar o celular enquanto eu dirijo. Então, vou voltar a gravar aqui. Vou voltar a dar close aqui no semáforo, não estranhe. Esse vídeo é para falar sobre a antítese entre democracia e mercado, uma relação completamente antitética. Muita gente acha que o mercado seria a ultimate democracy, porque haveria o tal do $1 vote. Isso é a maior bobagem do mundo. Porque a tendência em um livre mercado, conforme o mercado se torna mais eficiente, conforme a tecnologia avança, conforme as ferramentas gerenciais se tornam mais sofisticadas, é que cada indivíduo tenha a soberania da sua decisão, ou seja, que ele possa colher os frutos dos seus acertos e arcar com as consequências dos seus erros. Claro que as consequências tendem a ser mitigadas pelo próprio processo de mercado. Afinal, o mercado não quer punir ninguém, não quer o mal de ninguém. É o contrário da democracia, onde nós temos uma outra situação. Numa democracia, as pessoas pagam pelos erros das outras. Eu não tenho culpa que os idiotas votam no PT, votam no PSDB, votam nessa porcaria toda. Não tenho culpa de nada. Mas as pessoas pagam por isso. Deixa eu apresentar pra vocês o meu amigo Nelmo aqui. Que tá... Nelmo, manda um abraço pro pessoal aqui. Um abraço, rapa. E aí, beleza, Nelmo? Ô, você tá sumido, cara. Eu tô meio sumido, né? Eu tava fora aí, mas voltei. Vou trazer seu negócio, você tava comigo, rapaz. É? Eu andei de uma semana com ele aí te procurando. Ô, filho, me dá uma mão pra me comer, cara. Deixa eu ver aqui. Ô, filho, eu Oi. dei uma semana com o negócio na carteira aí, filho. Aí eu deixei em casa pra não perder, cara. Mas traz aí pra nós. Eu vou trazer, cara. Tava comigo, filho. Aí eu não trouxe, cara. Agora porque eu fiquei com medo de perder, cara. É, meu. Você vai estar aí à tarde? Vou, filho. Vou trazer aí então. Tá, filho, fica bem. Eu te procurei, andei com ele aí zoa no bolso. Eu não vou ficar carregando no bolso. Aí não sabe onde tá, o senhor passou ontem. O senhor passou, aí eu não te vi. Eita. Fica com Deus. Fica com Deus, né, amor? Saúde, tá, filho? Até mais. Fica com Deus. Então, na democracia, as pessoas pagam pelos erros das outras, como eu estava dizendo. No mercado, a tendência é que os erros sejam mitigados. Então, no mercado, há um insulamento das decisões das pessoas. A ideia de um mercado é que as pessoas tenham a sua propriedade privada preservada. Então, mercado significa propriedade privada, sistemicamente falando. Numa democracia, não. Numa democracia, não existe propriedade privada. Ela está sujeita à decisão da coletividade. O Slavoj Žižek deu a melhor definição de democracia que eu já vi. Democracia, ele disse, é a sujeição dos meios de produção ao voto popular. É claro que o Slavoj Žižek é um bosta, então ele elogiou essa merda. O cara tá sem áudio? Puta que pariu, cara. Alguém avisa se tu tá sem áudio ou não. Tá? Bom, enfim. Avisa aí pra mim, cara. Eu não posso ficar segurando o celular na mão. Então, numa democracia, a sua propriedade privada não está segura. No mercado está. Isso tem implicações sociológicas gigantescas. Significa principalmente que você vai ter a tendência a direcionar, a canalizar os seus esforços, o seu aprimoramento, as suas ações, a melhoria daquilo que é seu. Afinal, este é o escopo das suas decisões. Algum idiota falou que tá sem áudio. Tem que matar um cara desse. Vai se fuder, Rogério. Seu merda, seu inútil, seu psicopata. Você vai ser bloqueado assim que eu terminar esse vídeo. Obrigado aí pra quem avisou, Luiz Oliveira, Rodrigo Rojas, Bruno Daniel, Joseph, enfim. As suas ações terão um escopo. O escopo do seu aprimoramento. O escopo do aprimoramento da sua propriedade privada. Numa democracia, não. Numa democracia, a sua propriedade privada não está segura. Mas você pode surrupiar a propriedade dos outros. Você pode aproveitar-se de tudo o que é virtuoso que os outros construíram. Assim, o incentivo numa democracia é agir de forma a parasitar aquilo que os outros construíram. Diferente do incentivo que existe no mercado, que é aprimorar aquilo que é seu, sem que você possa interferir naquilo que é dos outros. Assim, se o livre mercado seria uma coleção de ditaduras, onde cada ditador manda no seu feudo, a democracia é uma coleção de ditaduras onde cada ditador manda no feudo dos outros, mas não no seu próprio. A democracia é o ultimate communism. É o oposto do mercado. Ela é destruição
de todo o capital acumulado, não só material, mas a destruição de toda a construção de virtudes, de toda a construção de arcabouços culturais, institucionais virtuosos, porque tudo isso será consumido pela turba democrática. É a antítese do mercado. Então, numa democracia, todos os bens que são construídos pelo indivíduo estão sujeitos aos caprichos da coletividade. Ou seja, cada coisa que um indivíduo constrói está sujeito a todo mundo. As coisas passam a ter muitos donos. Donos não legítimos, é claro. Afinal, a democracia não é legítima. Se as coisas passam a ter muitos donos, as pessoas vão começar a brigar por isso. Embora essas brigas, esses conflitos por esses bens, sejam naturalmente mitigados pelas diferenças que existem entre os indivíduos, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, para simplificar, numa democracia a tendência é uma homogeneização. Não só cultural, mas também pelo que René Girard, grande autor, chamava de desejo mimético. As pessoas passam a se imitar. E numa democracia existe um grande incentivo para a imitação. Porque aquilo que é individual é taxado numa democracia. Aquilo que é homogeneizado, pasteurizado coletivamente é subsidiado. Então, eu diria, uma teoria minha, que o problema do desejo mimético de Girard é potencializado a uma potência gigante na democracia. Aí as pessoas vão começar a brigar por exatamente as mesmas coisas. O que vai gerar conflitos internos numa democracia. O contrário da cooperação que existe no mercado. Qual é a beleza do mercado? A beleza do mercado é que pessoas com interesses completamente diferentes, pessoas com ideias diferentes, gostos diferentes, habilidades diferentes, entram em cooperação, interagem de forma cooperativa, gerando ganhos mútuos. Numa democracia ocorre o exato oposto. As pessoas acabam se parecendo uma com as outras, uma homogeneização demoníaca, o que gera mais conflitos, o oposto de cooperação. O que surge desse conflito? Uma diminuição da organização social para fazer frente à própria tirania democrática. Então, tanto o mercado quanto a democracia se aprofundam. O mercado tende a se aprofundar para o bem, a democracia tende a se aprofundar para o mal. No livre mercado existe uma coisa que eu costumo chamar de dignidade da soberania. Vocês já repararam que, culturalmente falando, coisas de Estado, chefes de Estado, procuram construir para si uma dignidade, ainda que falsa? Então, líderes de Estado, reis, monarcas, eles tendem a criar brasões, marchas, dobrados, a se auto-intitular de excelência, majestade, defensor perpétuo do reino. Então cria-se uma aura de dignidade em torno desses caras. Porque, querendo ou não, eles têm soberania. Essa aura de dignidade deveria estar no próprio indivíduo, que perante Deus é quem detém a dignidade por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, institucionalmente, nós deveríamos refletir isso através da soberania individual, que é onde deveria estar a dignidade. A dignidade, por exemplo, de andar armado. A dignidade de poder se separar de uma instituição, separatismo. Isso é dignidade. Você poder ser livre para tomar suas decisões e enfrentar as consequências disso. Afinal, quem não tem arma é escravo. Essa dignidade da soberania individual desaparece em qualquer arranjo estatista, não só na democracia. Mas na democracia isso é potencializado. Por quê? Porque imagine num livre mercado. O indivíduo precisa tomar decisões, inclusive a decisão de se omitir de tomar decisões, porque ele deve procurar aquilo que é melhor para si. Ele deve construir o seu próprio micro-reino, ele deve ser rei do seu próprio reino. Assim ele vai procurar tomar as decisões ordenadas ou se omitir de tomar decisões caso ele não entenda do assunto. Exemplo, eu não entendo nada de computador. Então no meu reino, no ducado da Cogósia, eu não vou ser o cara que vai tomar as grandes decisões técnicas de computador. Eu vou contratar um técnico para isso. Porém, em última instância, a decisão de contratar ou demitir o técnico é minha. Depende de se ele me satisfaz ou não o serviço dele. Assim, eu nunca abandonei a minha dignidade ao contratar um técnico de informática. Eu simplesmente tenho a humildade de saber que eu sou ruim de informática, então eu contrato um técnico. Assim, as pessoas, no livre mercado, tenderiam também a contratar especialistas em assuntos que elas não entendem, como defesa, assuntos de segurança, assuntos técnicos judiciários. Mas uma vez que esses líderes militares, esses líderes
jurídicos não estivessem satisfazendo as necessidades de segurança da população, elas seriam livres. Elas seriam livres para escolher outra coisa, para se separar, para procurar outro arranjo. Coisa que elas não são numa democracia. Numa democracia elas são obrigadas a seguir a turba. Elas são obrigadas a seguir esse tipo de coisa. Só que aí é pior ainda. Porque, como disse Charles Maurras, se num livre mercado as pessoas terão cada vez mais exemplos, sinais de preço daquilo que é competente, daquilo que é excelente, então eles veem um arranjo funcionar, eles veem uma empresa boa e procuram essa empresa, eles veem uma empresa ruim e saem fora dela. Numa democracia ocorre o contrário. Numa democracia, ao invés da promoção da excelência, que só ocorre com a propriedade privada, nós temos a promoção da incompetência. Porque na democracia, aquilo que é superior, como dizia o Charles Maurras, é submetido àquilo que é inferior. Porque a inferioridade é superior numericamente. A maioria das pessoas é ruim na maioria das coisas. Elas tendem a ser boa numa, duas, três coisas. Só num livre mercado é possível que o indivíduo se especialize nesse aspecto no qual ele é bom e promova o bem geral. Numa democracia, não. Tudo está submetido à superioridade numérica manipulada ainda por cima. Então, a excelência numa democracia vai ser submetida à inferioridade. Charles Maurras acertou no ponto. Outra coisa que o Maurras dizia é que a democracia é tá merda de Anatel. Bom, eu não sei onde cortou. Então desculpem se eu for repetitivo, porque eu não tenho ideia de onde parou de gravar essa merda desse Anatel aqui. Mas o que eu tava falando é aquilo que o Charles Maurras dizia. Numa monarquia, você depende da benevolência de uma pessoa, da sapiência de uma pessoa. É absurdo você depender disso. Então a monarquia está rejeitada. Agora, a democracia é pior. Você depende da benevolência das massas. Entrar na Anatel com fuzis, metralhadoras, lança-chamas e facas e matar todo mundo ainda é pouco, porque esses filhos da puta merecem. Bom, voltando antes de ser barbaramente interrompido pelo lixo que é a Anatel. Eu juro pra vocês, cara, se vocês destruíssem militarmente a Anatel, as transmissões seriam maravilhosas e baratas. É desse jeito. Tem um artigo lá no Instituto Rothbard que fala sobre isso. Se não me engano, foi na Guatemala. Existia lá a Anatel da Guatemala e as comunicações guatemaltecas eram um lixo, caras e ruins. Aí entrou um tal de Guzmán lá e resolveu privatizar tudo, acabar com todas as regulações, queriam matar ele, foi um puta de um rolo. O resultado é que, apesar da Guatemala ter uma renda per capita menor que o Brasil, uma população bem menor que o Brasil também, eles têm comunicações muito melhores que a nossa, mais baratas e mais eficientes. Agora, você precisa depender de entrar um cara como ministro das comunicações? Não, você não tem que depender disso, tem que metralhar os burocratas da Anatel. E fim. Se jogasse uma bomba lá, ia funcionar, porra. Bom, voltando. Como eu tava dizendo, a democracia... Parar um pouco o carro aqui, vai. A democracia é a antítese do mercado. Então, como eu tava comentando na outra parte do meu vídeo, que o Charles Maurras dizia, numa monarquia você depende da sapiência e da benevolência de um cara. Numa democracia da rapa, né? O que é um absurdo, porque a rapa não vai ter incentivos, já que não existe propriedade privada por definição numa democracia, de aprimorar o seu micro-reino. Não vai haver aquela dignidade da soberania individual. Pelo contrário, eles vão querer espoliar aquilo que os outros constroem. Eles vão querer se aproveitar da dignidade da soberania individual dos outros, aquilo que restar, para se locupletar no curto prazo. Assim sendo, as pessoas vão começar a dar opiniões fora do escopo da sabedoria delas. Porque num livre mercado você não precisa se preocupar com efeitos democráticos. O efeito democrático é péssimo. Num livre mercado, o que seria um efeito democrático? Seria a população inteira decidir por alguma coisa que é ruim tecnicamente. E assim, com o poder do consumidor, o mercado vai acabar produzindo coisas ruins, porque assim o consumidor demanda. Então esse é um possível medo que existe de um componente democrático do anarcocapitalismo. Por que esse medo, ele não é que ele é infundado,
mas esse efeito tende a desaparecer no mercado. E, portanto, infundado seria ser contra o anarcocapitalismo com medo disso. Porque no livre mercado as pessoas precisam cuidar delas mesmas. Elas não podem simplesmente colocar a conta no seu irmão usando a coerção do Estado como intermediário. Elas são responsáveis por elas mesmas. Assim sendo, se elas tomam uma decisão tecnicamente ruim, apesar do fato de que num livre mercado uma decisão ruim do consumidor pode afetar toda a cadeia produtiva e afetar todo mundo, esse é um efeito que tende a desaparecer, já que no livre mercado o tomador da má decisão é aquele que mais paga. Então as más decisões são taxadas no livre mercado e as boas decisões são subsidiadas. Se as pessoas não entendem da maioria dos assuntos, a tendência é que elas escolham simplesmente não opinar diretamente na parte técnica desses assuntos, restringindo-se apenas a escolher a instituição que melhor satisfaz os seus desejos ordenados de segurança, de justiça. É diferente da democracia. Uma democracia ocorre o contrário. As pessoas são incentivadas a opinar, a tomar decisões que não fazem parte do escopo da vida delas. Porque se elas não o fizerem, alguém vai fazer e alguém vai afetar a propriedade privada remanescente delas. Assim sendo, elas pensam no curto prazo. Elas pensam nos efeitos imediatos de uma decisão democrática. Isso afeta inclusive os gradualistas. Não, precisamos voltar no Dória, no Trump, no Bolsonaro, nessas merdas todas, senão alguém vai votar na esquerda. A hora que você faz isso, você está perpetuando o mesmo sistema que coloca todo o lixo no poder. Não só os lixos que eu acabei de citar, mas os lixos piores. Obama, Merkel, Macron, Haddad, Dilma. Tudo isso é culpa da democracia. Então a democracia desincentiva o pensamento de longo prazo. Ao invés das pessoas simplesmente combaterem o sistema, elas estão preocupadas com as perdas de curto prazo e continuam perpetuando o sistema e alimentando ele através do apoio do voto, no caso dos gradualistas. Através do politicamente correto que imediatamente pune as pessoas que tenham alguma opinião mais fundamentada no longo prazo. Vou dar um exemplo. Se o cara chega e fala, não, o Islã é uma ameaça à civilização, e realmente é. Não podemos apoiar nenhuma política de tolerância. Esses caras têm que ser removidos. É incompatível ter o Islã dentro da civilização europeia. Não faz o menor sentido. Esse cara vai ser preso. Esse cara vai ser chamado de nazista. Apesar do fato de que os nazistas e muçulmanos eram aliados, né? Mas ninguém estuda história. Agora, se o cara simplesmente se abstém e continua vivendo a vida dele, ele sobrevive um pouco mais no curto prazo. Embora no longo prazo ele será estuprado e esmagado pelo Islã. Mas aí é longo prazo. Mas no longo prazo, será que ele vai estar aqui ainda? A democracia não vai destruir tudo que ele possui? É diferente do pensamento microdinástico que existe no anarcocapitalismo. No anarcocapitalismo, a sua propriedade privada é a sua dinastia. Você vai se preocupar com ela no longo prazo, no nível intergeracional. E no curto prazo, você está protegido pela lógica da propriedade privada, que não pode ser violada. Pô, sem querer eu tapei a porra da entrada do som aqui. Essa parte técnica comigo é um saco. Mas acho que dá pra ouvir, né? Já tirei. Cara, eu odeio essa parte técnica, meu. Eu precisava de alguém pra fazer toda essa parte técnica pra mim, porque é um saco. Então essa é a antítese entre democracia e livre mercado. São duas coisas completamente incompatíveis. Numa democracia, resumindo o vídeo então, num livre mercado, o indivíduo tende a restringir o escopo das suas decisões de forma a afetar só a sua propriedade privada, e para isso ele terá que sublimar o seu desejo arrogante de querer dar opinião em tudo, porque se ele fizer isso ele vai se prejudicar. Numa democracia, diferente disso, as pessoas têm a tendência a tomar decisões que afetem todas as outras, para ter um ganho de curto prazo, embora elas percam no longo prazo. Mas no longo prazo elas já não podem fazer nada pela própria existência do sistema democrático, que imediatamente, pelo simples fato de existir, já elimina a dignidade da soberania individual. O indivíduo acaba então sendo obrigado
a fazer parte de um arcabouço onde as grandes decisões são tomadas tendo em vista a demagogia perante uma turba. Não é mais uma decisão técnica, não é mais uma decisão soberana, é uma decisão demagógica. E tudo o que o establishment que controla a democracia fizer vai ser para alienar ainda mais o indivíduo da sua dignidade como indivíduo. Para destruir qualquer resquício da dignidade da soberania individual. E isso acaba sendo uma decisão corroborada pelos próprios agentes democráticos. Afinal, quando a democracia existe, o indivíduo já perdeu a sua propriedade privada no longo prazo. O sistema é antitético à propriedade privada. Assim sendo, ele vai querer surrupiar o máximo que ele puder do que os outros construírem. Quanto mais dignidade de soberania individual houver para o próximo, pior para esse indivíduo democrático que pensa a curto prazo. Assim sendo, as decisões numa democracia, os votos, as políticas vencedoras, tendem a ser políticas que nulificam a soberania do indivíduo. Políticas desarmamentistas, multiculturalismo, imigração em massa, politicamente correto, regulações socialistas que destroem o pequeno comerciante. Essa é a tendência numa democracia. Enfim, uma coisa demoníaca. Agora as perguntas. Mais uma coisa, quase que eu esqueci de falar. Uma sociedade saudável é uma sociedade onde os afetos dos indivíduos, para usar um termo de São Tomás de Aquino, são ordenados. Como nós não temos grande sensibilidade espiritual por causa da nossa queda após o pecado original, é preciso que haja um livre sistema de preços para que pelo menos o mundo material possa dar dicas para o homem daquilo que é ordenado, desde que, é claro, os seus objetivos sejam elevados. Ou seja, é preciso que haja um livre mercado para o homem saber o que presta e o que não presta. Assim o homem pode rejeitar coisas que não prestam, coisas que fazem mal, e ter afeto por aquilo que faz bem. Quando o homem é alienado da sua própria cultura, quando as suas decisões, que se refletem no ordenamento material daquilo que o cerca, é relativizado pela democracia, quando não há propriedade privada, quando o socialismo deturpa os preços de mercado, como o homem pode acabar gostando do que é bom e rejeitando o que é mal? Não dá. Então o homem perde o laço afetivo com a sua própria cultura. Ele passa a odiar a própria cultura e ele passa a gostar daquilo que lhe faz mal. É por isso que o francês vota no Macron. Porra, eu tava na França. Eu falo, cara, como é que vocês podem ser multiculturalistas vivendo aqui? Cara, cada lugar que eu passo aqui, escuto uma música francesa, vejo uma roupa típica de uma camponesa francesa, como uma comida francesa, vejo a história intelectual da França, aqueles cientistas do século XIX, eu falo, porra, tem que preservar isso aqui, nem que seja na porrada, vamos tirar esses muçulmanos daqui, porra, eu que sou brasileiro, cara. Como é que vocês não enxergam? Simples, democracia. A democracia aliena o homem afetivamente do seu próprio legado cultural, é dantesco, é demoníaco. Pô, eu voltei da França mais cruzado do que antes. Só por ter contato com aquilo que a França foi. Aí eu chego aqui no Brasil, cara, eu fico pensando a mesma coisa. Por mais merda que o Brasil seja, o Brasil é parte da civilização ocidental. O nosso legado cultural vem da cristandade ibérica, principalmente lusitana. Nós temos influência pesada da Europa aqui. Os filhos da aristocracia brasileira iam estudar na França. Os grandes literatos portugueses trouxeram parte da cultura da França também por estudar lá. Você vê esses caras, né? Machado de Assis, essa de Queiroz. A nossa literatura. Então o Brasil tem uma cultura também. Não é cultivada, mas tem. Quando eu vejo a invasão multicultural que está acontecendo na França, eu me sinto afetado. Eu falo, pô, vocês estão destruindo a raiz da minha civilização. Nós falamos português. Português é a última flor do Lácio. Vocês estão destruindo a latinidade europeia, cara. Vocês não têm direito de fazer isso comigo, cara. Eu sou parte da civilização ocidental. E não pensa que isso aqui é um discursinho racista, não. Porque não tem problema nenhum. Fiz amizade lá com um monte de negão de Serra Leoa, cambojano.
Eles são os primeiros a não gostar de muçulmano, cara, porque eles são mal vistos por culpa dos muçulmanos. A culpa não é do negão de Serra Leoa nem do Camboja, não. A culpa é do Islã, porra. Acordar pra vida. Bom, vamos responder as perguntas que eu já tô mudando muito de assunto aqui. Luan Gabriel, o que você acha do Rafael Lima, que sabe que o Estado é uma quadrilha, mas vota em político? Cara, eu demorei um pouco para chegar na situação que eu tô hoje. Hoje eu não voto em porra nenhuma, político tem que morrer e acabou. Agora eu demorei para chegar a isso. Porque a doutrinação estatal é tão arraigada na nossa mente que para tirar é foda. É aquilo que eu falo, você precisa ler muito, estudar muito, refletir muito, devorar bibliotecas das abadias europeias medievais para poder chegar no nível de sabedoria de um analfabeto. Só para poder remover a merda que o Estado faz com a nossa mente. Então, eu acho um absurdo votar. Eu acho um absurdo a posição do Rafael. Mas também não dá pra ficar julgando. Cara, não sei o quê. Porque eu já fui assim, cara. Eu já cheguei a dizer que era menos pior votar nessa merda desse Bolsonaro. Porra, onde eu tava com a cabeça, cara? Então, realmente é um ato desesperado. Vamos votar no político menos pior, pelo amor de Deus. Calma, vamos pensar no longo prazo. Você votar num político menos pior pode te adiantar alguma coisa nos primeiros 2 meses. Mas você fazendo isso, você está perpetuando o mesmo sistema do qual você está tentando fugir. Nós temos que lutar contra o Estado, contra a democracia, e não simplesmente fazer parte desse joguinho irracional que é a eleição democrática. É um absurdo. Outra coisa, antigamente eu achava que era ok você se alistar, você virar polícia, você virar militar, desde que você não agredisse inocentes. Hoje eu não acho mais ok. Isso não é ok. Você fazer parte do braço armado da gangue não é ok. Porque enquanto isso existir, a sua própria presença inibe a resistência. Se ninguém mais se alistar, se ninguém mais for polícia, acaba o problema. Pô, mas aí quem é que vai prender bandido? Você pode montar sua polícia privada. Ah, mas o Estado não deixa. Se ninguém se alistar nas fileiras estatais, não vai ter quem te impeça de montar uma polícia privada. Esse é o ponto. Então eu me radicalizei. Mas eu me radicalizei depois de muito refletir. Infelizmente nós não conseguimos tirar o veneno estatal de uma hora para outra. Minha boca não tá suja, é que eu fiz a barba sem espelho. Por isso que ficou assim. Cogos, o que você tem a dizer sobre os últimos acontecimentos envolvendo o Temer e o Aécio? Eu tô por fora, não tô ligado no que tá acontecendo com o Temer e com o Aécio, porque eu já tenho a minha posição definida sobre Temer, sobre Aécio, sobre Dilma, sobre Maluf, sobre todos esses filhos da puta. São bandidos, devem ser todos eliminados. Agora as briguinhas internas entre eles, essa fachada toda, eu quero que eles morram, cara. Pra mim a tomada de 3 pinos é o problema. Aumentar IPTU é o problema. Proibir a venda de cigarro eletrônico é o problema. Essas briguinhas deles, meu, eu nem perco mais tempo. O Marcos Vinícius pergunta, numa terra libertária, como seria a proteção contra ameaças externas? Teria vários níveis de proteção. Primeiro, o povo armado. Segundo, que você poderia contratar agências de defesa privadas. As seguradoras teriam maior interesse em proteger esse país libertário, essa terra libertária. Então elas mesmas poderiam contratar exércitos privados para proteger os ativos dos seus clientes. As comunidades poderiam montar milícias. Essas milícias poderiam receber financiamento voluntário. Afinal, se alguns soldados se alistam voluntariamente correndo o risco de morrer na guerra, com muito mais razão, alguns poderiam doar recursos financeiros sem se arriscar, né? Poderia haver contratos condominiais. Sejam bem-vindos ao condomínio tal. Aqui você paga uma taxa fixa de defesa. Esse condomínio teria acordos de aliança militar com outros condomínios para formar uma rede de defesa mais sólida. Então, eu tenho vários artigos escritos no meu mini blog. Procura aí Paulo Cogos mini blog, que lá eu comento muito sobre defesa numa sociedade livre, né? Bom, Renan Pereira Xavier recomenda Tales of Irish Castles no Netflix. Obrigado pela recomendação.
Agora eu realmente preciso ir. Abraço.